Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje tem a honra de receber uma empreendedora que faz o maior sucesso, pudinzeira. Ela fundou o Égua do Pudim. E seja muito bem-vinda, Gisela Queiroz. Muito obrigada, Bel. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, de falar um pouco do Égua do Pudim e sobre essa história que é tão gostosa para mim. Primeiro, antes dela contar a história do como surgiu o Égua do Pudim, eu queria saber sobre o nome. Eu achei tão legal, tão regional, mas, sobretudo, porque eu imagino que seja na hora que a pessoa experimenta, ela já fala Égua do Pudim. O nome ele surgiu por indicação do meu genro. E eu te confesso que logo no início foi um nome que eu, Gisela, não queria. Porque, como eu viajava muito, eu sempre, regionalmente, o Égua do Pudim ele faz muito sucesso. Mas eu sempre imaginei o Égua do Pudim para o mundo. Certo. E aí eu ficava com um pouquinho de medo da fala, né? Do nosso receio, né? do nosso dialeto e linguajar. Sim. Do égua. Porque para o paraense é muito fácil a gente identificar o que significa o égua. Mas quando você fala para alguém de outro estado, é um pouquinho mais difícil. E aí eu, no início, tive um pouquinho de receio, mas a coisa pegou e o nome era para ser o Égua, porque os meus clientes começaram justamente a dizer... Provavam o pudim e diziam Égua do Pudim. E aí ficou. De tão bom que ele é. E o mais legal, e agora eu chamo realmente você que está aí do outro lado, para não deixar de acompanhar a gente até o final, porque o Égua do Pudim tem uma história interessante e, sobretudo, motivadora, inspiradora. E é sobre isso que eu gostaria que a Gisela falasse, compartilhasse com a gente agora como surgiu o Égua do Pudim. Bel, o Égua do Pudim ele surgiu em 2019, em dezembro de 2019. Eu tinha uma empresa de lingerie e eu acabei fechando essa empresa e fiquei sem trabalhar. E eu trabalho desde os meus 16 anos. Então, foi um período que financeiramente eu fiquei extremamente dependente. E foi um período muito difícil, porque eu passei por coisas muito difíceis nessa época. E aí eu estou aqui hoje com você e eu me sinto na obrigação de dizer a verdade, como o pudim aconteceu. Foi no meu pior momento em que eu encontrei algo que eu faço há 5 anos com muito amor, porque o pudim, ele até hoje me dá muito mais do que eu entrego. Então, nesse período, que foi um período muito difícil, eu fui para o meu banheiro e, passando por uma situação familiar bem difícil, financeiramente dependente, eu disse, eu não quero mais isso para mim. E eu fui para o banheiro, chorei debaixo do chuveiro e tive uma conversa com Deus. E eu peguei e saí dali e disse, eu não quero mais isso para mim. E eu passei um WhatsApp para algumas amigas. Disse, o que eu faço, meu Deus? O que eu faço que todo mundo gosta? E me veio o pudim na cabeça. E aí eu passei esse WhatsApp em 5 minutos, a mais exigente das minhas amigas, a mais, não diria chata, mas exigente mesmo. Disse, eu tenho um jantar hoje à noite, manda para mim esse pudim, que eu vou receber umas pessoas e eu quero ver como é que é, se eles gostam. E aí, no outro dia, eu desesperada para dizer como é que foi bacana. Ela disse, Gisela, de todas as sobremesas, foi a única que terminou mais rápido. Olha só. E aí eu te digo que foi um presente de Deus. E nesses 5 anos, ao longo dessa história, foi o que eu encontrei muitos anjos que apostaram no pudim, algo que eu não apostava. Eu liguei para uma amiga que fazia bolo na época e disse, olha, eu acho que eu vou fazer pudim. Ela disse, faz. E ela começou a pesquisar, começou a comprar e mandar para algumas pessoas referências aqui em Belém, até que eu encontrei uma que disse, olha, a minha mãe, antes de morrer, te deixou a receita, que é uma pessoa extremamente conceituada nessa área gastronômica. Eu disse, então é isso que eu vou fazer, esse vai ser o meu ganha-pão. E o pudim foi crescendo desse jeito, de uma indicação, de um cliente passando para o outro. E aí, hoje, o Égua do Pudim, algumas pessoas, eu chego em alguns lugares e já reconhecem o meu trabalho, o que é mais bacana, o que me deixa muito feliz. E, assim, eu te digo que tudo é possível quando você tem muita fé, quando você acredita muito em você. Porque, às vezes, a gente passa por determinadas situações
que você não consegue enxergar a tua força, você não consegue enxergar o quanto você é forte. E aí, com o pudim, eu revi tudo, a minha questão financeira, a minha questão pessoal. Hoje eu sei que nada deu certo, eu vou para a feira, vou colocar a minha banquinha lá e vou fazer dinheiro, vou me sustentar. É isso. E você falou alguns pontos aí interessantes dessa história de vida pessoal, né? Que, primeiro, é que os números, pesquisas apontam mesmo, não tem, tá aí para todo mundo ver o número enorme de mulheres que são dependentes emocionalmente, financeiramente dos seus cônjuges, muitas vezes vivendo relacionamentos onde passam por muitas situações delicadas e que não conseguem sair por conta da dependência financeira e emocional. Então, eu vejo, assim, ouvindo você, eu vejo, Gisela, que além dessa, tem a questão de, como você falou, quando a gente acredita na gente. Só que quando você está passando por uma determinada situação delicada, você perde isso também, né? Que é o mais triste. Você perde o acreditar em si mesmo. Então, quando você conta também, aí a gente tem um episódio, na minha opinião, aí de fé, demonstração de fé. Muito. Porque quando você abre seu coração e conversa com Deus e pede para Ele, né? Clama por Ele, diz que não aguenta mais viver aquilo. Você obtém a resposta, né, que é a questão do pudim. Eu sempre falo aqui sobre a física quântica, adoro falar de física quântica, e dentro da física quântica a gente chama isso de clareza. Quando a gente chega numa determinada situação e a gente decide, porque o primeiro ponto central da física quântica é a decisão. É a decisão. Você decidiu que não viveria mais aquilo, e aí você foi em busca. Os caminhos, eles vão se abrindo. Quando a gente toma uma decisão, os caminhos, consequentemente, eles vão se abrindo. E é muito interessante porque, muitas vezes, quando você vive essas situações, dentro do seu próprio lar, você não tem a força para sair. E é a única coisa que você é puxada, é para trás. Isso não vai dar certo. Quem não faz pudim? Alguém já comprou, além das suas amigas, pudim? E hoje você vê algo que começou do nada, na minha casa, no meu forno, com 3 formas. Hoje, você conhece o pudim. Conhecer é uma delícia, gente. Então, você ser chamada para fazer um episódio com um chefe muito famoso aqui em Belém, você para ter a honra de estar aqui no programa falando do meu trabalho, de começa algo... a surgir os convites, né? Começa o que a gente chama de reconhecimento, né? Ele começa a acontecer. Algo que começou do nada para mim. Para ele já estava escrito. Sim. E quando você fala que deixaram uma receita, mas na verdade você já fazia o pudim. Fazia o pudim. E aí te deram uma outra receita? Não, foi isso? Não. Foi uma receita da internet. Uma receita da internet que eu comecei a fazer em jantar com amigos. Eu ia receber, eu sempre gostei de receber e aí era pessoas. Elogiado. Agora ele era muito feinho. Ele era gostoso, mas ele era muito feinho. E aí vem a parte profissional. A parte profissional que a Gisela sempre teve muita clareza. Tudo que você faça, seja a gente que está aqui conversando, seja eu fazendo pudim, você tem que dar o teu melhor. Você tem que buscar se qualificar, você tem que buscar entender o que você está fazendo. E isso, o pudim, como eu disse, ele vai ser o meu ganha-pão, mesmo sem saber que ele seria, eu sempre me propus a fazer o melhor. Um lacinho com pudim, uma embalagem, porque eu quero que o meu cliente não só leve o pudim, mas que ele leve uma experiência, que ele leve, que ele sinta que aquilo não está sendo feito de qualquer jeito, porque eu devo muito ao pudim. Muito, 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 muito. A Gisela, que se fortalece todo dia com mensagens, com carinho, ela recebe através disso. Então, hoje eu digo que eu nem trabalho, porque eu faço algo que me dá tanto prazer, que me motiva tanto sair, mesmo em dias difíceis, porque empreender não é uma coisa fácil, é algo difícil. O pudim, ele me dá essa força, ele me dá essa fortaleza. Agora em janeiro, em novembro, eu passei por uma cirurgia e foi a primeira vez que eu não tive toda aquela gana para fazer o pudim em dezembro. Mas tudo que eu pensava, eu vou ficar bem e eu vou fazer o pudim, porque eu quero que em dezembro pessoas possam compartilhar amor
numa ceia de Natal. E foi o que eu tive. E a compreensão dos meus clientes, que eu não podia estar do mesmo jeito, eu não estava com aquele pique todo, mas não deixaram de ter o pudim. Então, assim, a questão do voltar a ter voz, do voltar a ter força, foi o que o pudim me trouxe. E é legal também aproveitar para falar com você, empreendedora, sobre essa questão que você falou de embalar o teu produto. Você decidiu não fazer de qualquer jeito, porque empreender é um desafio. E entre os desafios está também os diferenciais, né, que a gente tem que estar colocando ali no nosso trabalho. Porque tem muita gente oferecendo, a gente sabe disso. Se todo mundo for pensar assim, a gente não faz nada, né? Mas na hora que você entrega aquilo que você vende, se você imprime a tua autenticidade, se você imprime a tua dedicação, se você imprime ali de um jeito, tem um diferencial, as pessoas vão querer comprar de você, porque é o teu pudim. E aí me surgiu uma dúvida, Gisela, você foi crescendo, né? A gente vê que a marca cresceu e a gente vai chegar no passo lá da loja física, mas antes disso ainda tem aí tiveram muitos processos, eu acredito. Mas quando você decidiu e que a coisa estava acontecendo, até hoje, de lá até hoje, não tem ninguém faz. É só você mesma que faz? Quando você fala Sou que eu. operou. Então, cada pudim que você come do Égua do Pudim é feito pela Gisela. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo e que me ajudam a fazer a parte de limpeza da cozinha, certo, a parte de manutenção, mas o pudim sou eu. Eu acredito que uma hora não vai ser mais eu, porque eu pretendo crescer bastante. Mas o olhar, ele tem que ser o meu. Eu quero que o que eu não abro mão do Égua do Pudim, desde o dia que eu disse que seria qualidade. E a qualidade, ela perpassa pelo teu olhar, pela forma que você faz uma calda, pela forma que você olha a massa. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu quero que você coma meu pudim hoje e que daqui a um ano, eu não quis comer, daqui a um ano, quando você comer, ele esteja do mesmo padrão, com a mesma qualidade. Exato, que é uma coisa que infelizmente acontece muito, que é aquilo tipo, o fulano cresceu, incrível, perdeu qualidade. Não é a mesma coisa. Era uma delícia a tortinha do ciclano, hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Isso acontece tanto. Por quê, Gisela? Eu acredito que seja justamente esse olhar que se desvincula do teu negócio. Né? Porque eu acredito que eu quero te conquistar todos os dias. É que nem um namoro. E um namoro ou um casamento, ele não é diário. Ele não é uma vez. Ele é uma situação diária, né? Você tem que cuidar. E aí, às vezes, eu vejo que você delega, mas você não olha. Você delega e você vai deixando de lado aquele negócio. Para mim, não. Como eu te falei, o pudim ele é muito importante. Eu me fortaleço, a Gisela se fortalece todos os dias com o pudim. Então, se você olhar, quem te responde sou eu no WhatsApp. Quando você faz um pedido, eu depois te ligo e pergunto que tal, foi legal? Porque até hoje eu ainda tenho dúvida, será que realmente ele está gostoso? E é bacana saber. E existem erros, óbvio. Né? O feedback é importantíssimo para qualquer negócio. É ele que te faz acertar o caminho, né? Porque eu não vou te dizer que em 5 anos não houveram erros, com certeza. E aí eu faço questão de dizer, olha, Gisela, o pudim ele é feito com ovo, então tudo influencia. Se ele sair da minha cozinha e o entregador demorar, por exemplo, num delivery, pode influenciar no cheiro. E eu quero que ele não tenha cheiro, eu quero que o sabor dele seja do mesmo jeito. Então, tudo isso requer atenção. Requer que você coloque a tua energia para aquilo. E, às vezes, eu vejo que, como empresário, muitas vezes a gente esquece disso. A gente delega, mas não... Não olha, né? Não fica acompanhando. Gisela, nesses 5 anos da marca, né? 5 anos da marca. Quando você olha para trás, quais foram os principais desafios que você conseguiu ali passar, né? Que não foram intransponíveis? O primeiro, quando eu saí de casa, né? Saí da tua zona de conforto, saí daquele negocinho que eu dizia, estou fazendo em casa, né? Você tem um custo menor. Eu vou, em plena pandemia, eu vou sair de casa? Não, eu vou sair de casa. Você vai empregar alguém, e aí eu que já tive uma loja e que fali, então você tem um pouquinho mais de medo de empreender, né? Você empreende com um pouquinho mais de ressalva. E esse foi um dos grandes desafios. Eu me permitir crescer, eu não ter medo de crescer. E o outro
foi de olhar para você e dizer, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Vai lá, garota, você consegue. Então, trabalhar dentro a tua autoconfiança, né? Porque essa estava bastante abalada. Então, esse foi um dos grandes desafios do Égua do Pudim. E até hoje é buscar qualidade. É legal, Gisela, falar sobre essa questão da autoconfiança ter sido o maior desafio, porque eu também acredito que é na mente, é na questão toda da mentalidade que está o maior desafio. Porque da feita que destrava ali, que você resolve a autoconfiança, que a gente chama muitas vezes o ajusta a tua autoimagem para realmente se enxergar capaz, o resto vai fluindo, mesmo com desafio, mesmo sendo um pouquinho mais difícil aqui ou ali. Eu costumo dizer que você tem que se enxergar primeiro. E as pessoas acham que é fácil. E não é. Eu recebo muita gente que fala, Bel, eu fiz inúmeros cursos de oratória e mesmo assim eu não consigo falar em público. E sabe por quê? Eu costumo dizer, não é porque a técnica não seja importante, não é porque não é importante você ir fazer um curso, mas é porque a pessoa, de fato, ela não se enxerga. Ela ainda não... Tem que ter um ajuste de autoimagem. Ela precisa se enxergar capaz de fazer aquilo. Ela precisa ajustar primeiro a questão da autoconfiança. O boicote, ele começa com você. Sim. Você se auto-boicota. E você se sabota. E principalmente, qual é a tua história? De onde vem? O que você ouvia na infância? O que você ouviu durante um casamento, muitas vezes? Tudo isso reforça ou valida crenças que você já carrega. Eu queria novamente aqui ratificar e agradecer esse convite. Como eu te falei, Bel, eu acho que hoje eu tenho duas... Eu, Gisela, sou a prova viva que tudo pode mudar quando você determina, que nem você disse, que pode mudar. E as duas coisas foram a minha fé, que eu tenho muito e acredito que hoje o pudim também é um instrumento. Eu já vivi tanta coisa. Eu vivi uma situação em que uma senhorinha estava partindo e a filha dela me ligou e disse, Gisela, minha avó está partindo e a última coisa que ela queria era comer o teu pudim. Olha só. Então, isso é algo que é uma dádiva. Da mesma forma como, poxa, eu peguei um pouquinho do teu pudim, me lembrou minha avó, me lembrou meu pai. Então, você identificar que o seu trabalho é um propósito, é uma bênção, é muito grande. E a outra é de espalhar isso, porque assim como eu já estive numa situação, sempre fui uma mulher muito forte, mas já estive numa situação de fragilidade, é mostrar para quem estiver nesse momento desta forma que tudo muda, que nada é estático. Mas você precisa determinar, eu não quero mais. É o que eu falo, a vida é movimento, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam mudanças, querem mudanças, mas não querem se movimentar. Aí também não tem como, né? Não tem como. Porque não cai do céu. Gisela, agora falando de estratégia. E aí cresceu, você buscou um novo espaço, mesmo ainda não era loja física, era só um novo espaço para poder fazer a produção. Isso. Hoje, o Égua do Pudim, eu tenho um espaço físico em que eu determino que é a cozinha, onde eu faço a produção, onde o meu forte é o delivery, né? Então, você tem um espaço simples, mas gostoso, em que você pode buscar o pudim, né? Você pode fazer a retirada e eu trabalho com o iFood, então foi a forma que foi crescendo. E agora em dezembro de 2024 eu estou com uma operação nova que é um quiosque na Estação das Docas. E aí, como empreendedora, falando para as empreendedoras que assistem a gente, eu queria que você falasse um pouquinho em que momento você viu a necessidade. Você falou, não dá para ficar agora só no online, eu preciso realmente ter uma loja física. Você tem um mercado, como você disse, existem várias pessoas fazendo. Então, você vê que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar perante o mercado dizendo, eu estou aqui. Existe um pudim, que é o Égua do Pudim, que tem um trabalho sendo feito há 5 anos. Então, é uma forma de aumentar, é uma forma que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E aí aumentar o alcance da marca, né? O alcance da marca. E isso só acontece você colocando a sua cara, né? Você expondo o seu negócio. E é o que eu fiz, é o passo. Como eu falei, eu tive uma experiência lá atrás um pouquinho mais difícil e eu fiquei um pouco temerosa. E esse medo, ele tem que acabar, porque o medo, ele te faz ter pé no chão, mas ele também te trava se você entender que você não, né?
Tudo você, não, isso aqui não dá, isso aqui não vai, não. Bora lá, agora vamos lá. É o que a gente costuma, que nossos avós já diziam, tudo na vida é equilíbrio. O medo em excesso te trava, né? Sim. Mas ele é necessário para que te dê cautela, né? Isso, que você a palavra é essa, cautela. Gisela, e aí conta pra gente como está sendo essa experiência, tá recente, mas já deu para sentir, né, de ter a loja física e os desafios disso, porque eu gosto sempre de falar dos desafios, porque é o que é o outro empreendedor, aquele que está começando, aquele que está só no papel, que está com a ideia, né? Sim. É o que ele quer realmente escutar, é nessa troca que ele aprende e que ele pode aplicar algo para o seu próprio negócio. Bom, o desafio hoje está sendo, por estar na Estação das Docas, a gente é um dos maiores pontos turísticos de Belém. Então, você recebe pessoas de vários estados, inclusive de outros lugares, outros países. E aí você ter aquela abordagem, ter a questão do próprio idioma. Hoje, mais do que nunca, a gente tem a COP30 chegando aí, então você tem que se qualificar, você tem que qualificar seus colaboradores. Eu acho que em Belém a gente tem uma possibilidade enorme e que muitas vezes a gente não tem o cuidado, que é a questão da prestação de serviço. Então, é muito importante e que você se sinta acolhida. Você está num outro estado, quando a gente viaja, eu que viajo bastante, eu fico sempre observando a questão da prestação de serviço. Como é que eu sou abordada, como é que eu sou acolhida, seja em um país, seja aqui no Brasil mesmo ou fora. Então, essa é a forma que eu acho que o empreendedor ele precisa estar sempre ligado. Né? E é como eu gosto de pensar que o Égua pode se destacar, que é a questão da prestação de serviço, que é a questão da experiência. Eu tentar te mostrar que você não está comendo só um pudim. Junto com ele, você tem uma experiência. Você tem qualidade, você tem cuidado, você tem amor. Então, a questão do desafio hoje na estação é isso, para que as pessoas entendam que não é só um pudim, mas é o pudim. E tu sabes o que acontece? Você tem uma cobrança, vou colocar aqui entre aspas, mas acaba que é uma cobrança, o do teu público, o teu consumidor, ele já sabe que ele tem sabor, né? Quem experimenta sabe, o pudim dela é uma delícia, ele tem sabor, e aí ele está acostumado a receber lá na casa dele, ok, estava acostumado assim. Na hora que ele vai, por acaso, esse consumidor do online, ali, ele vai no teu quiosque, na Estação das Docas, ele quer sentir a mesma experiência. Sim. Então, eu falo que o teu desafio ele passa por isso, né? Por estender essa boa experiência, essa boa sensação que ele tem lá dentro da casa dele, comendo pudim, lá no teu quiosque. Porque se por um acaso ele é mal atendido, por exemplo, que é essa coisa que você fala do acolhimento, de como ele foi recebido, ele passa a ter nossa, o pudim dela é tão bom, mas a loja não está no mesmo padrão. Então é essa coisa, né, do... Esse sempre foi... eu não sei quem é que está comprando a água do pudim. Quem está comprando está me dando a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, no momento que você me oportuniza isso, eu vou te mostrar que você fez a escolha correta. Que você realmente deu para alguém a oportunidade de mostrar um trabalho. E eu já tive bastante feedbacks na estação de pessoas, inclusive, assim, fora do país. Nossa, que legal, eu não sabia que esse doce era tão bom. Turistas, né? Dos turistas que passam por lá. Que legal. E fala pra gente um pouco do que foi essa questão da Nestlé. A Nestlé, eu tinha 6 meses. Eu tinha acabado de começar o Égua do Pudim. Ele estava com 6 meses de vida. E aí eu fui convidada pela Nestlé, ela estava fazendo 100 anos, e ela convidou 100 empreendedores. E do Norte eu fui uma das escolhidas. E eu tinha acabado de iniciar. Então, aquilo para mim... Aí vem de novo para o que eu falei, são os anjos, quando eles começam a te ajudar e validar um trabalho. E aí, quando a Nestlé me convidou, eu fiquei super feliz de fazer parte desse projeto de 100 empreendedores comemorando os 100 anos. Que legal. E como funcionou? Foi tudo... a gente estava em plena pandemia, né? Então, foi uma conversa, Foi live? Foi tudo... Não, na época foram entrevistas. Eu fiz uma entrevista com
pessoa da Nestlé de São Paulo, ela me ligou, nós conversamos, tudo via WhatsApp. Mas aí e depois vídeo. transformava esse conteúdo, era um vídeo. Isso, aí depois, tá. aí, na verdade, eles colocaram na página, na época ia ser só a página falando sobre os empreendedores que utilizavam, como eu utilizo, da Nestlé. da Nestlé. Legal. E aí mostrando o que é que havia mudado na vida deles e como é que faziam isso. Então. Tá. A gente falou sobre a questão do posicionamento da marca. Quando você vai para uma loja física, você quer expandir a tua marca. Então, você chega ali, você está num ponto turístico, você chega ali nos turistas, você chega em todo mundo que circula ali pela Estação das Docas, mas tem o potencializador maior que eu falo hoje, que é o digital. Né? Sim. Então você já veio. E aí eu queria saber aqui, porque a gente tem muita gente, a gente fala de mercado aqui no Conexão Mercado, e a gente tem nossa audiência que sabe, que circula aí nesse mercado, que gosta de comunicação e marketing, então a gente não pode deixar de falar de marketing digital. E eu queria saber quais são as tuas estratégias dentro da rede social. Tem alguém que toma conta? Tem alguém que faz para ti? A Gisela. Ah, também é você. Gisela, hoje a Quais gente são as vai... principais estratégias na rede social? Hoje eu estou chegando em 29 mil seguidores. E assim, as postagens são diárias. O que eu identifico, hoje eu trabalho muito com o Instagram. O Instagram é uma rede social que realmente faz muita diferença para mim. Inclusive, quando existe um impulsionamento orgânico da rede, eu sinto isso diretamente nas minhas vendas. Então, ele realmente é uma ferramenta de negócio. É uma ferramenta. Aí a gente tem o TikTok, não, outra rede? Não, é o Instagram mesmo. Instagram, o Reels. Dentro da, o impulsionamento. o tráfego pago. Tráfego pago. Sim. Tráfego pago. É trabalhado isso também. bastante. E eu sinto que, como a rede social, a minha rede social ela é algo muito real, né? Eu falo sobre o pudim, eu mostro o dia a dia, mostro os bastidores. As pessoas adoram, né? Eu acho que as pessoas se identificam. Porque você vê algo real, você está vendo algo que acontece de fato, né? Como é o teu dia a dia. Eu acredito que, da mesma forma que eu estou falando hoje com você, muitas pessoas ouvem e leem o que é colocado lá, e eu tenho muito, muito retorno de, poxa, que bacana, hoje eu escutei uma palavra legal, hoje você me incentivou. Então, a rede social, ela me ajuda bastante na divulgação da marca. Tá certo, ou seja, tem um engajamento muito bom. Eu queria finalizar aqui, Gisela, você deixando pra gente se tem alguma... O que você espera, o que a gente que consome o teu produto pode esperar aí para esse ano de 2025 do Égua do Pudim? Esse ano, para todos nós aqui, paraenses, é um ano extremamente importante, com um evento extremamente importante que vai acontecer na nossa cidade. O Égua do Pudim não ficaria de fora. Vamos ter um sabor bem bacana para a COP, que vai ser... vai ter o pudim da COP. Vai ter o pudim da COP. Que legal. Você quer de primeira mão como é que vai ser? Por favor. Vai ser o pavulagem. Olha só, o pavulagem, o pudim da COP. É um pudim de cupuaçu com farofa de castanha do Pará e algumas coisas que a gente vai colocar para ser um pouquinho mais surpresa, mas que vai ser um sabor novo. Então, o que eu espero é sempre poder agradar e trazer para o meu cliente a melhor experiência possível. Que seja um doce que ele tenha boas e novas lembranças. Gisela, então vamos finalizar você deixando para a nossa audiência o endereço da loja física e a rede social, como ele encontra para poder consumir o pudim. A rede social é o Égua do Pudim. Égua do Pudim, tudo junto, né? Tudo juntinho. O local da retirada é possível ser feito na Domingos Marreiros, 1229, no Marizal. E você tem a opção também hoje do quiosque da estação. No quiosque a gente vende o mini pudim, em que tem diversos sabores. Eu tenho hoje no meu cardápio 18 sabores. Então, Gisela, eu amo de leite, que é o carro-chefe, que é o queridinho. Mas eu queria provar algo diferente. Está lá na estação. E está no iFood também. Está no iFood também. Égua do Pudim também no iFood. Estação das Docas, retirada Domingos Marreiros. E para seguir, conhecer mais, se você ainda não conhece, @Égua do Pudim. Muito obrigada, Bel. Nossa, gente é que te agradece. Obrigada pela sua presença aqui, por ter compartilhado a sua história inspiradora para todos nós. Eu espero ter contribuído com algo e eu estou muito feliz.
Nós também. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.